Olá, mulher decidida! Eu sou a Priscila Queiroz e estou aqui com você para que juntas a gente possa falar de um dos principais valores da nossa rede, o efeito give back. Tenho certeza que muitas aqui de vocês já estiveram e estão em momentos muito especiais dos negócios, da vida. E por quê? Porque entenderam o quanto é importante se conectar. Eu falo muito disso, principalmente dentro do método VIP, que é o método onde eu trouxe as impressões dos meus mais de 17 anos de vida comercial. E quando eu tive que fazer uma reavaliação em todo o processo metodológico da rede Mulheres que Decidem, eu percebi o quanto o movimento celular é maravilhoso, ele é incrível. E eu não acredito, de verdade, que eventos bigs, esses eventos extraordinários com 5, 10, 15 mil pessoas, transformam tanto quanto a gente tem feito nesses mais quase 5 anos transformando mulheres empreendedoras, permitindo então que elas vivenciem os seus processos. Bem, aqui eu tenho certeza que você também, mulher, teve a oportunidade de olhar para o seu momento, olhar para a sua missão, para a visão, valores, entender de fato o que é que você empreende, como você empreende. Olhar para a questão do tempo, olhar principalmente para as suas fraquezas, para aquilo que você tem de mais forte, olhar para as oportunidades, para as ameaças e tudo isso com o tempo. E olha, tenho certeza ainda que muitas aqui se dedicaram profundamente, deram 110% para a célula, mas não para a célula, para você mesma. Algumas continuam relutando por conta do tempo, essa coisa tão preciosa que nós temos e que muitas aqui têm desperdiçado pela questão da organização e foco. Mas hoje eu quero trazer para você o efeito give back. O efeito que transformou a minha vida nos últimos 3 anos, quando, através da minha primeira missão ao Vale do Silício, eu pude compreender e estudar profundamente o que Harvard, por exemplo, o que as startups americanas, o que todo aquele movimento em São Francisco tem feito em relação às empresas e aos negócios. E é por isso que hoje eu quero defender aqui o nosso momento give back. Uma das coisas mais interessantes que eu pude, e eu quero até trazer uma coisa antes de falar de Harvard, que é enquanto isso começou a fazer sentido para a minha vida, quando eu comecei a entender de fato o que é o give back. Eu que, enfim, comecei a trabalhar desde os meus 14 anos de idade, me casei aos 24, fiquei viúva aos 26, vítima, meu marido foi vítima de bala perdida, diante de tudo isso que a gente está vendo em relação ao Brasil, em relação a tanta insegurança que a gente vive aqui em outras cidades no mundo, por exemplo, mas que me fizeram perceber que não adiantaria eu ficar na dor somente, que eu teria que renascer, que eu teria que fazer algo diferente. E foi através dela que veio então o Clube Amigos da Mauri, uma ONG que já tem aí 18 anos, e eu trabalhei a minha vida toda pelo assistencialismo. Mas há pelo menos uns 3 anos e meio, 4 anos, eu venho reavaliando essa questão do assistencialismo, porque isso não me preenchia mais. E todas vocês entendem que quando a gente colabora, quando a gente contribui com o outro, no efeito caridade, nós estamos, na verdade, contribuindo com a gente mesmo. A gente está, na verdade, buscando aquelas nossas chagas e curando as nossas chagas através da fraternidade, através da caridade. Bem, depois de toda a dor, depois de toda a luta, depois de tantas coisas que aconteceram, eu refiz a minha vida, em todos os sentidos. Comercialmente, empresarialmente, a minha vida afetiva, os meus negócios. E há pelo menos 4 anos eu saí de um momento da minha vida, um momento muito duro, um momento muito lutador, um momento muito guerrilheira mesmo, para transformar a abundância numa das coisas mais importantes e mais vividas em minha vida. Hoje eu trabalho bastante sim, mas eu trabalho porque eu quero, eu trabalho porque eu desejo, eu trabalho porque eu quero transformar mulheres, eu quero transformar pessoas. E foi aí, diante de todas essas coisas que pairavam na minha cabeça, que veio a rede Mulheres que Decidem, que apareceu a rede. E eu acredito que muitas aqui já até sabem da história. Se não sabem, lá no meu canal do YouTube tem uma entrevista, eu com a Tabata, onde a gente conta mais sobre isso. Agora,
Eu quero dizer aqui para você que quando a gente olha para o efeito give back, quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que olhar também para a nossa vida. Essas transformações aconteceram diante de tudo aquilo que eu programei, não só programei, porque, enfim, tantas outras coisas a gente não programa nunca, mas diante de todas as nossas batalhas, de todas as nossas lutas, a gente faz programações, e essas programações acontecem, de fato, quando a gente fica atenta a elas. E a Rede Mulheres que Decidem veio no efeito give back. Veio através de algo maravilhoso que eu vinha buscando a minha vida inteira e eu não sabia como, nem por onde, nem por quê. E foi aí então que eu decidi transformar o Clube Amigos do Amauri num Instituto Mulheres que Decidem. Eu estou nesse processo, é um processo lento, é um processo caro, é um processo que exige demais. Então tem meus advogados, tem meus contadores, tem todo mundo olhando para esse processo, porque não é tão simples assim. A gente acha que formar uma instituição, ainda mais que a minha já está formada há mais de 18 anos, quando a gente olha para essa formatação, a gente acha que é tudo simples. Não, tem muitas questões ali que precisam ser olhadas. Isso é o legado. Enquanto eu não estiver aqui, como é que isso vai acontecer? Como é que essa questão toda se permanece? E são essas coisas que a gente começa a discutir, são essas coisas que a gente começa a olhar. Então é muito maravilhoso, é muito especial viver esse momento. E viver e trazer esse momento para você aqui. É muito importante também que eu esclareça que o give back, e uma das curiosidades agora trazendo o efeito Harvard, é que assim, Harvard formou pelo menos 8 presidentes da República, dentre eles o Bush, o próprio Barack Obama. E no Brasil nós temos o Paul Lehmann, que é o dono da Ambev. E tantas outras, Natalie Portman e o Mark Zuckerberg, tantas personalidades incríveis se formaram em Harvard. Agora, uma das coisas mais curiosas que Harvard tem é que todo mundo que estuda em Harvard, principalmente os big caras, eles devolvem, e por isso o efeito give back, eles devolvem tudo aquilo que eles receberam. E o que eles receberam ali? Não foi dinheiro. Não foi dinheiro, tem nada a ver com dinheiro. Aliás, eu não estou falando nada disso aqui. Eu estou falando sobre conhecimento. O que Harvard entregou para eles era muito maior do que tudo aquilo que eles haviam construído depois. E esse efeito é um efeito que fecha todo um processo empreendedor. Que se nós brasileiras começássemos a pensar sobre isso, dificilmente não teríamos prosperidade em nossos negócios. Dificilmente nós não teríamos sucesso em nossos negócios. E é sobre esse efeito que eu quero trazer para você aqui. É muito importante agora que a gente discuta sobre isso, porque isso faz parte de um novo momento, de uma nova era que o empreendedorismo está vivendo. É um novo momento que as empresas estão passando. Um momento de descobrir que não é só vender. A gente precisa descobrir o nosso propósito. A gente precisa identificar o que de fato faz diferença na vida dos nossos clientes, de quem a gente contribui, dos nossos negócios. Para nós, dentro da Rede Mulheres que Decidem, o que a gente tem que entregar tem que ter propósito para você, mulher. Tem que fazer sentido, senão não vale a pena. E nos nossos negócios tem que ser exatamente da mesma maneira. Então, é por isso que o give back é uma das bandeiras mais fortes que nós temos na rede. E esse efeito, ele gira a partir do momento que eu, junto com toda a coordenação, junto com essa líder maravilhosa que está aí, dispondo de tempo, o seu bem mais precioso para toda semana estar aqui com você, contribuindo, sendo uma facilitadora do nosso processo, para que você então pare para pensar quais são as coisas que precisam de verdade ser transformadas em sua vida, ser modificadas em sua vida. E o que isso pode transformar quando você olha para o efeito give back. Eu sou uma das mulheres que mais defendem o efeito give back aqui no nosso Brasil. Porque eu acredito exatamente nisso que está acontecendo. Eu acredito justamente nisso porque esta abundância veio para mim quando eu passei a entender o que isso causaria. De tudo aquilo que eu recebia, de tudo aquilo que vinha para mim, eu contribuía com a minha comunidade, com os meus colaboradores, com os meus clientes, com a rede agora. E tudo que eu faço é pensar sempre nesse efeito contribuição. Poxa, Priscila, mas eu já passo por tanta dificuldade, será que eu primeiro não preciso ser contribuída para depois contribuir? Depende. Depende. A relação que a gente precisa ter, principalmente com a energia do dinheiro, é de fluir. A gente precisa entender que o dinheiro ele precisa transformar para a gente o efeito fluídico, energético, porque senão a gente não se dá bem com ele.
Ele precisa ter essa tranquilidade, ele precisa ser tranquilo pra gente. E a gente precisa não olhar para ele da forma como muitas olham. A gente precisa entender que quando a gente retribui, isso devolve pra gente absurdamente. E é esse efeito que a gente traz aqui no Give Back, e é por isso que essa chave é tão importante durante esse processo agora. Porque é nesse momento que você começa a ter clareza sobre a tua missão, sobre as suas forças, sobre as suas fraquezas, e tem mais um mundo de coisa que a gente vai trazer para você ainda, e que você precisa entender assim: uau! Uau! O que eu estou fazendo? Qual é o meu efeito? Retorno. Qual é o meu efeito de evolução para tudo aquilo que eu estou aqui, por exemplo, recebendo? Esse mindset brasileiro do mesquinho, do piquinês, do efeito vira-lata, que tem outro vídeo no YouTube que eu falo muito disso, sobre o efeito vira-lata que todo brasileiro tem, de achar que é coitadinho, de achar que não merece, de achar que não sei o que, a gente tem que acabar com isso. Enquanto a gente continuar vivendo esse efeito, a gente não vai ter também abundância, a gente não vai ser um país próspero. E se a gente transformar o Give Back em tudo na nossa vida, ainda mais na nossa vida empreendedora, as coisas vão ter muito mais sentido. E é esse efeito que eu quero que você pense. Por isso que agora é importante que você reflita sobre o como você pode contribuir, sim, para a rede Mulheres que Decidem. De que maneira? Causando então uma formatura diferenciada onde a gente vai trazer o efeito contribuição, sim, de recurso financeiro, porque a gente precisa e a gente quer ajudar muito mais mulher. Você pode contribuir com outras mulheres para a rede. Aquilo que você recebeu, imagina você saber que a sua contribuição, que o seu give back está contribuindo com outra mulher como você, que teve as mesmas dores que você, que está passando pelas mesmas dificuldades que você. E essa mulher vai também ter a oportunidade de receber isso por conta do teu efeito give back, por conta do teu efeito contributivo. Pensa sobre isso. A gente às vezes investe, gasta com coisas tão supérfluas, com coisas tão sem sentido, e quando isso fizer parte do teu momento, e quando isso fizer sentido para a sua vida, porque você está vivendo o give back verdadeiramente, com fluidez, com energia do bem, com essa energia poderosa que vai fazer com que você tenha abundância. O que isso vai causar? Qual é esse efeito? É aí que eu quero que você pense agora. Tem 4 links aí para você contribuir do jeito que você imaginar. E eu tô falando de contribuição sim em recurso. Por quê? Porque sem recurso não existe prosperidade. Opa! Você é empreendedora. Você sabe que você precisa de recurso para manter o teu negócio? A rede também precisa para contribuir com muito mais mulheres transformadas. Tem tanta coisa maravilhosa que a gente quer trazer para a rede. E é agora que você pode contribuir. Fazendo give back o teu mindset empreendedor. O teu mindset diferenciado de toda e qualquer outra mulher empreendedora que exista, independente do tamanho do teu negócio. Micro, pequeno, médio, gigante, grande, poderoso, não importa. O give back tem que fazer parte da tua vida, do teu momento. Espero poder contar com você. Não só espero, eu vivo o give back em mim e quero que você viva o give back em você, mulher que decide. Porque eu decido, eu conquisto, eu mereço tudo, tudo aquilo que eu desejar. E você também, acredita.